Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso estudo do livro de Atos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 14. E lembrando a vocês, nós estamos numa escola bíblica, então é algo mais leve, mais dinâmico. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode levantar a sua mão, você pode perguntar. Se você que nos acompanha de casa tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários do Facebook e os meninos passaram aqui para mim, tá bom? Atos, no capítulo 14, nós praticamente já encerramos o capítulo 14 de Atos. Só que tem um versículo que eu separei ele e eu queria falar especificamente sobre ele, porque eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Hoje praticamente nós iríamos começar o capítulo 15, só que eu separei um versículo do capítulo 14 de Atos. Eu acredito que vai ser bênção para você, para a sua vida. Então, se você tiver pergunta, pergunte, tire sua dúvida. Participe, comente. Eu acredito que é uma dúvida que acomete muitas pessoas. É uma dúvida que eu acredito que esteja na mente, na cabeça de muitas pessoas. Atos capítulo 14, versículo 9, diz assim: Este ouviu falar de Paulo. Este quem? Não sei se vocês lembram, né? Um homem que tinha problema nos pés desde o ventre da sua mãe. E Paulo, fixando os olhos nele, e a parte final do versículo diz assim: e vendo que tinha fé para ser curado. Então esse versículo aqui nos chama a atenção. Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Será? Aí nos faz levantar uma pergunta. Então, será que existem enfermidades que não são curadas por falta da nossa fé? Será que existem problemas que não são resolvidos por falta da nossa fé? Então, existem algumas perguntas que nós levantamos diante dessa realidade. Existem coisas que não acontecem por causa da fé? Porque assim, eu já vi alguns pastores, principalmente esses pastores de televisão, falando assim, né? A pessoa fala: pastor, mas eu fiz o propósito, mas eu fiz a campanha e não aconteceu nada. Aí o pastor fala assim: não aconteceu porque você não teve fé. Então, assim, muitos pastores jogam a culpa do não acontecimento para a pessoa. Tipo, não foi por causa da campanha, foi porque você não teve fé. Então eles pegam somente esse ponto. Mas será que é somente isso? Então, dentro disso, eu quero trazer alguns pontos da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos fala, por que nossas orações muitas das vezes não são atendidas. Por que muitas das vezes Deus, entre aspas, não nos ouve. Por que muitas das vezes Deus não nos atende. Por que as coisas não acontecem. Será que é somente falta de fé? Então eu acredito que é uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas. Por isso que eu fiz questão de pegar só esse versículo e fazer um breve estudo sobre este assunto. Por que muitas das vezes as coisas não acontecem? Será que é só falta de fé, como esses pastores da TV falam? Ah, você fez a campanha certinho, mas você não teve fé suficiente. Não, mas eu dei oferta, eu fiz a oferta de sacrifício, eu sacrifiquei tudo, eu participei certinho das 7 correntes, dos 7 cadeados, das 7 chaves que abriu os 7 cadeados. E não aconteceu. Por quê? Aí o pastor da TV vai e fala assim, ó: você não teve fé. Será que é somente isso? Será que não existe outras coisas? E eu quero te dar essa resposta, porque talvez você recebeu essa resposta algum dia na tua vida. As coisas lá em casa não estão acontecendo, não mudaram, porque eu não tive fé. Será que é só isso? Vamos ver? Primeiro,
O que eu quero falar? Por que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque Deus tem um propósito para cada situação. E eu não quero falar só das minhas palavras. Abre comigo em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Paulo vai ser enviado a Roma. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Se você não achou, acompanha na TV. Anota aí, tá, gente? Você que está anotando, anota os versículos. Existe um propósito para cada situação. Paulo, ele apela para ser julgado em Roma. E aí no versículo 2 diz que ele embarca num navio. Versículo 4, ele vai navegando, passa por Chipre, a gente viu já no mapinha aquela ilha, e os ventos eram contrários. E aí ele vai estar no naufrágio. Quando chega, a navegação era perigosa, eles vão costeando, né? Então vai navegando perto da costa, né? Você vê no versículo 8, ó, costeando dificilmente. Isso é o quê? Ele está navegando perto da costa. Então, o pastor aqui da Marinha, né? Tem que tomar cuidado também, né? Porque pode ter pedra, né? Oi? Pode encalhar, banco de areia. Então, assim, a navegação estava difícil ali, tá bom? Versículo 10. Aí Paulo fala assim: senhores, ó, vamos ler do 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então isso mostra que Paulo estava em oração, buscando ao Senhor. Paulo os admoestava, dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. É óbvio, né? Eu vou ouvir o cara que tem mais experiência, né? Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se poderiam chegar pelo menos a Fenícia, ou algum porto, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento, soprando o sul brandamente, né, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se a vela, foram muito perto, costeando a ilha de Creta. Então, eles continuaram ali a sua navegação. Só um momento aqui. Tá, vamos lá. Versículo 14. Mas não muito depois, nela deu um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, eles baixaram e deixaram o vento levar o navio. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e, temendo dar-lhe na costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, isso é Lucas registrando, agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Então eles foram jogando as cargas no mar, para o navio ficar um pouco mais leve. Ao terceiro dia, ou seja, 3 dias no meio de uma tempestade, nós, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então foram jogando mais coisas no mar. E não aparecendo, havia muitos dias, nem o sol, nem as estrelas. O pastor Sérgio disse que de noite, né, no mar, você não consegue ver a diferença entre mar e céu. Aí você imagina que eles não viam nenhum sol, de tão escura que era a tempestade. Estrela então não tinha, porque, ou seja, breu total, muitos dias, ó, havia já muitos dias. Nem o sol,
nem as estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Gente, olha só, eles já aceitaram o quê? Vamos morrer, já era. Ou seja, já não tinham mais esperança de saírem dessa situação. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, que Paulo tinha falado para eles ficarem lá em Creta. E assim nós evitaríamos este incômodo e esta perda. Queridos, é óbvio que nesses muitos dias eles estavam orando. Ou no mínimo o apóstolo estava orando. Pedindo a Deus, ó, Senhor, o que está acontecendo nessa situação? Então existem situações, como o próprio apóstolo falou, se a gente tivesse ficado em Creta, nós evitaríamos esta perda. Ou essas perdas, que eles tiveram que jogar muitas coisas no mar. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui, abrindo um parênteses, é que tem coisas que não é uma questão de oração. Tem perdas, presta atenção no que eu vou te falar. Existem perdas na nossa vida que elas são consequências de uma decisão errada que nós tomamos. De uma escolha errada que nós fizemos. Você consegue entender isso, querido? Você percebe que ele não falou, foi o capeta. Você percebe que ele não falou como a maioria das pessoas fala, não, fizeram um trabalho contra o navio aí. Porque tem igreja que tu fala, ora por mim, pastor, e o pastor ora e fala, é sempre assim. Nunca foi problema seu, é sempre fizeram um trabalho contra você. Entende? Eu já perdi pessoas aqui que não congregam com a gente por causa disso. Ah, pastor, a minha família fica minha família fica no Facebook falando mal de mim, e eu fui numa igrejinha, a igrejinha falou que tem gente da minha família fazendo um trabalho, e como é que eu resolvo essa situação? Eu falei, é bem simples. Eu acho que a pessoa esperou, né? Não, você vai fazer 7 propósitos, vai subir no monte. Eu falei assim, ó, bloqueia essa pessoa no Facebook, vai resolver teu problema. Ah, mas eu não quero bloquear. Eu falei, então, ó, a outra solução é mais simples ainda. Qual é? Para de usar o Facebook, já que você não gosta de ver isso. Então, são coisas que não é o diabo, mas é mais fácil falar que é o diabo. E Paulo fala bem simples, olha, se a gente tivesse ficado em Creta, não teria perdido isso tudo. Mas vamos seguir. Vocês entenderam isso? Amém? Vamos seguir. Versículo 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, ou seja, vamos se alegrar, vamos retomar a esperança aí. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Como é que ele sabe disso? Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então isso mostra que Paulo estava em constante relacionamento com o Senhor. E o anjo disse, Paulo, não tenha medo. Importa, preste atenção, que sejais apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quanto navegaram contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário irmos parar em uma... Olha só, queridos, até o fato deles não terem ouvido a Paulo foi propósito de Deus. O anjo falou, você vai a César, porque Deus quer que você chegue em César. Porém, eles não te ouviram porque tem um outro propósito. Vocês precisam parar primeiro numa ilha. E eles pararam numa ilha chamada de Malta, e ali muitas vidas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então tem coisas, queridos, que Deus, não é que Deus não está nos ouvindo. Presta atenção, Deus sempre te ouve. Mas tem coisas que Ele não vai atender na tua vida porque não é propósito. Deus tem um propósito para cada situação. Mas Senhor, por que o Senhor não muda essa situação? Porque não quero, é simples. Eu tenho um propósito, mas Senhor, Paulo podia falar assim, agora eu vou morrer.
Esses desgraçados aí podiam ter me escutado, mas por que não me escutaram? Aí Paulo podia reclamar e murmurar e falar assim: agora eu vou morrer por causa dos outros. É ou não é, irmãos? E quantas vezes a gente não fala: pô, estou sofrendo isso aqui por causa dos outros. Se o fulano não tivesse feito isso, eu não estaria nessa situação. Quem já não pensou isso na vida? Mas muitas das vezes até o fato do fulano fazer determinadas coisas é para te colocar aonde Deus quer. Fato é que a gente tem que continuar orando e pedindo a Deus e entender que para todas as coisas Deus tem um propósito. Eu vou te mostrar outra vez. 1 Samuel. Ah, pastor, então por que Deus não me atende? Será que é porque eu não tenho fé? Não, às vezes você tem fé. Às vezes você tem fé. É porque essa conversa de somente a fé é um álibi para muita gente, né? Às vezes Deus não nos atende por conta de um propósito. Eu poderia falar de Faraó também. E o próprio Deus vai falar: olha, tu vai lá falar com ele, mas ele não vai te ouvir. Qual é a lógica? Tem um propósito. E diz a palavra, o próprio Deus. Aí tu imagina: Léo, vai lá falar com o Faraó. Aí eu vou. Aí diz a Bíblia, e o próprio Deus endurecia o coração do Faraó. Aí tu fala: qual é a lógica de Deus me mandar falar com um cara e Deus endurecer o coração dele? Nós não entendemos. Isaías 55 diz: olha, assim como altos são os céus, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós não entendemos o que Deus faz. Às vezes você está orando, as coisas não estão mudando. Calma. Pode ter um propósito de Deus nessa história. O que você tem que ficar é sempre em oração, para que Deus fale, como falou com Paulo. Vai perder o navio, mas todos vão ficar vivos. Eu quero que você chegue a César, você vai chegar até César, mas antes eu quero que vocês parem numa ilha. Como é que Paulo soube disso? Por uma vida de oração mesmo no meio dos problemas. Não importa qual problema você esteja enfrentando, não pare de orar. Deus vai revelar o propósito dele. E aí, falando de 1 Samuel, olha que interessante. A história de Ana todo mundo conhece. Mas olha o versículo 3. Eucana, subia à cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, os sacerdotes, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, ou seja, uma oferta para Penina sacrificar ao Senhor, que era a sua mulher, todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, ou alguns falavam que era o dobro, porque ele amava a Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a madre. E aí todo mundo sabe que ela tinha aquela briga, sua rival provocava ela porque ela não conseguia ter filhos e tal. Mas eu quero mostrar para você o versículo 3. Diz assim, que ele subia de ano. O que significa isso? Que todos os anos eles faziam isso. Todos os anos a mulher incomodava ela. Todos os anos é certo que Ana vinha com o dobro de oferta, colocava diante do Senhor e pedia um filho. Mas o Senhor nunca atendeu ela. Mas quando Ana, no versículo 11, diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí a coisa segue, né? Vai chegando. Aí quando chega no versículo 19, diz assim: levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram em casa, em Ramá. No dia que ela chegou em casa, Eucana conheceu, ou seja, teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Por que dessa vez o Senhor se lembrou? Se era certo que todos os anos ele fazia a mesma coisa, se era certo que todos os anos ela dava oferta e pedia, o que aconteceu agora é que o coração de Ana se alinhou com o propósito de Deus. Não está escrito no texto, mas uma vez orando e perguntando ao Espírito, e o Espírito Santo me deu esse entendimento, eu quero compartilhar com você, porque eu creio ser de Deus. Eu creio que muitas das vezes Ana, quando orava a Deus, ela pedia algo que não estava alinhado com a vontade de Deus. Ela pedia algo que não estava alinhado com o propósito de Deus. O que eu acho que ela pedia? Senhor, me dá um filho para essa mulher parar de me encher a paciência. Me dá um filho para eu não ficar envergonhada. Me dá um filho para eu não passar humilhação. Senhor, pelo amor do teu nome, me dá um filho para essa mulher parar de falar no meu ouvido. Me dá um filho que eu não aguento mais, Senhor, me dá um filho para alegrar o meu coração. E Deus não. Mas ela vai ficar falando, Deus, não, deixa falar. Então eu acredito que em todos esses anos ela pedia a Deus o filho, mas com um propósito fora daquilo que Deus queria. Mas no dia que ela falou, Senhor, eu vou consagrar o meu filho a ti. Senhor, ele será teu, eu vou consagrar a ti, ele vai ser um nazireu, como foi Sansão. Não vai cortar os cabelos, não vai, ele vai fazer voto, ele vai ser teu, ele vai te servir. E aí diz o Senhor, agora o Senhor se lembrou dela. Porque agora o coração dela já se alinhou com o propósito de Deus. O coração dela não era mais calar a boca da outra. O coração dela não era mais soberbo. O coração dela não era mais orgulhoso. Agora o coração dela é o seguinte, Senhor, eu quero que esse garoto faça a tua vontade e eu estou disposto a fazer a tua vontade. O coração dela já não era mais, Senhor, me dá porque eu quero. Senhor, me dá porque eu estou triste. Me dá porque eu estou chorando. Agora o coração dela é, Senhor, me dá de acordo com o teu querer e com a tua vontade. E diz a palavra, o Senhor se lembrou dela. Então por que Deus muitas das vezes não nos atende? Porque não pedimos de acordo com o querer dele. Pastor, mas isso é bíblico? O próprio Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Irmão, seja sincero, muitas das vezes nós pedimos. Olha aqui para mim e seja sincero com você. Não precisa me responder, eu só quero que você seja sincero com você. Quantas vezes você não pediu Deus para mudar alguém? Não é porque você queria ver o bem da outra pessoa, era porque você não estava aguentando mais aquela pessoa. Você não pediu para Deus mudar a pessoa porque você queria o bem dela, você pediu porque você queria ter paz. Então você não pediu pensando no outro, você só pediu pensando em si. E vê se não é isso que acontece. Quanto mais você pede, mais a pessoa tira a tua paciência. Estou falando alguma coisa que não acontece, irmão? Aí tu fala, que isso? Mas eu estou orando tanto e a pessoa está piorando. É porque você não está querendo o bem da pessoa. Você só quer ter paz. Você quer que Deus faça o que você quer. E aí a gente fica falando, Deus não me atende. Como não? Ele está pronto a nos atender, mas será que você quer se submeter ao propósito que Ele tem nessa história? Será que você tem um coração suficiente para se submeter ao que Ele quer fazer? Será que você tem um coração suficiente, humilde o suficiente para falar, eu aceito o que o Senhor quer me dar? A verdade é que nós não temos, eu me incluo nessa. Por isso a palavra de Deus fala, olha,
Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele te exaltará. Porque quando nos humilhamos debaixo da mão de Deus, o que Deus faz? Deus trata o nosso coração. Aí, presta atenção, você já não começa a orar porque você quer paz. Você já começa a orar pensando realmente no bem-estar da outra pessoa. Falando, Senhor, seja feito o teu querer e a tua vontade. E aí quando Deus sonda os corações, e Ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou não, e Ele encontra a sinceridade, presta atenção no que eu vou te falar, vê se não é assim. Aí quando você fala assim, já tinha desistido, aí aconteceu. Estou falando alguma coisa que não acontece na tua vida? Às vezes a gente pede, não acontece, porque a gente pede com motivações erradas. Aí quando a gente fala, Senhor, e aí de verdade, com a sinceridade, fala, quer saber? Seja feito como tu queres. Aí no dia seguinte o negócio muda. É porque você foi quebrado ali no seu orgulho, na sua soberba, no seu ego, naquilo que eu quero. Por isso muitas das vezes Deus não nos atende. Porque nem tudo que pedimos está de acordo com o propósito dele. Segunda coisa. Por que muitas das vezes Deus não nos atende? Simplesmente porque Ele não quer. Tem a ver com propósito? Tem, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais da vontade dele. Atos capítulo 16. Porque não é a vontade dele. Atos capítulo 16. Olha só. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender. E chegou a Derbe e a Listra, né? Os apóstolos ali, Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai dele era grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus, não por causa dele. Timóteo só passou pela circuncisão por causa dos judeus, que estavam naquele lugar. Porque todos sabiam que o pai dele era grego, então não precisava. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então você percebe, olha aqui para mim rapidinho, só voltando àquela questão da autoridade. Paulo não agia sem autoridade. Ele ia e entregava nas igrejas os decretos que os apóstolos e os líderes de Jerusalém tinham estabelecido. Então ele não agia sem autoridade, ele não agia de qualquer jeito. Até Paulo agiu debaixo da autoridade de homens. Vamos embora, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Agora olha o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tinham a intenção de ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Irmão, foi o diabo? Quem impediu a pregação da palavra foi o diabo? Foi quem? O próprio Espírito. E eles não estavam pedindo nada, eles estavam pedindo para pregar a palavra. Eles não estavam pedindo por eles estavam indo para pregar a palavra, para cumprir o ide, e o Espírito Santo falou, não. Mas Espírito Santo, mas Deus, eu quero, muitas pessoas vão ser abençoadas, e o Espírito Santo falou, não. Aí eles mudaram, falaram, então vamos para Mísia, versículo 7.
Porque de lá a gente vai para Bitínia e o Espírito Santo foi e falou? Não. Aí tu pode se perguntar, mas por que, pastor? Vamos seguir. Versículo 8. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhes pediu, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Qual era o plano de Deus? Que eles fossem Macedônia. Ah, pastor, mas pregar o Evangelho não seria bom em todos os lugares? Sim, mas olha só, queridos, nós temos que estar em oração com Deus, alinhados com o coração de Deus, para saber qual é a vontade de Deus e não saber qual é a nossa. Essa é a diferença do primeiro ponto para o segundo ponto. Que no primeiro ponto eu estou falando sobre plano, propósito, sobre um plano traçado. Nesse segundo ponto eu estou falando da vontade e do querer dele. Por mais que sejam... No primeiro ponto eu estou falando de coisas ruins que acontecem na nossa vida, que são planos e propósitos de Deus. Nesse segundo ponto eu estou falando de coisas boas, mas que Deus também vai dizer não. Mas, Senhor, se eu prosperar, vai muita gente, se eu abrir esse negócio e der certo, muitas pessoas vão ser abençoadas. Vão. Mas e aí, o Senhor vai me autorizar? Não. Porque a minha vontade para a tua vida é outra. Mas, Senhor, se eu for lá, muita gente vai ser alcançada, minha família vai ser transformada, vai mudar, e Deus vai falar, não. Por isso a importância, queridos, de nós andarmos em unidade com o Espírito Santo, em oração com Deus, para sabermos o que Deus quer. A gente lê rapidinho, a gente acha que essa resposta foi assim, né? Senhor, estou orando aqui. Senhor, eu quero ir para a Galácia. Posso ir? Aí Deus fala, não. Ah, então para a Bitínia, eu posso? Aí Deus fala, não. Senhor, qual é a tua vontade? Não, eu quero que vocês passem a Macedônia. Irmão, não foi assim. Primeiro que não tinha carro, segundo não tinha avião. As viagens eram dias. Então foram dias, talvez semanas, meses, nós não sabemos o período de tempo que ele ficou ali. Mas nesse período de tempo, orando, conversando com o Espírito Santo, chegou uma hora que o Espírito Santo deu a resposta. Aonde ele viu um homem clamando, falando, passa a Macedônia e nos ajude. E aí eles entenderam, não, então agora nós entendemos por que a gente não conseguiu parar aqui. Agora a gente entende por que a gente não conseguiu. Querido, continue orando, porque você vai entender por que muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram. Só que sabe qual é o mal? A gente para de orar. A gente toma um não de Deus e a gente conclui que não é a vontade dele. Às vezes é a vontade dele, mas somente o caminho que você está tomando é o caminho errado. Por quê? Por que o senhor conclui isso, pastor? Porque depois eles pregaram lá na Galácia. Depois de passarem a Macedônia, eles voltaram nos lugares que eles gostariam de ir, mas não era naquele tempo. Então, queridos, às vezes não tem nada de errado com você. Você tem fé, você está orando, é da vontade de Deus, só que Deus não está te respondendo porque ainda não é o tempo. Eles queriam ir para a Galácia, eles não foram naquele momento. Por quê? Porque não era da vontade de Deus naquele momento. Mas depois eles foram. Nós conhecemos a carta dos Gálatas. Mas o que faz a diferença na vida dos apóstolos? Que falta em nós? Continuarmos em oração. Para entender se Deus quer ou não. Se é a vontade dele ou não. Se é o tempo ou não.
Essas respostas surgem a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, que nós oramos a Deus, que nós buscamos ouvir a palavra de Deus. Que nem eu sempre falo aqui, querido, às vezes numa pregação, às vezes um versículo, às vezes uma frase de um hino, uma frase na oração do irmão que está fazendo a oração aqui, uma frase, às vezes uma palavra, pode ser a resposta de Deus que você está esperando. Eu sempre falo, e eu falo assim, olha, lá no fundinho, no teu coração, se você parar para ouvir o que Deus está falando, lá no fundo você sabe o que Deus está falando com você. Às vezes você não está gostando do plano, do projeto. Por exemplo, vamos voltar na história de Paulo. Quem gostaria de estar naquela situação lá do naufrágio? Ele falou que a tempestade era tão feia que era dias sem ver o sol e sem ver as estrelas. Para você ver a densidade das nuvens. Eu não gostaria de estar naquela situação. Eu não gostaria. Mas mesmo naquela situação, o apóstolo estava lá clamando ao Senhor. E Deus deu uma resposta para ele. Talvez a tua situação dentro da tua casa, no teu lar, está feia. Parece que as nuvens estão densas. Que você não está enxergando a saída, a solução, onde vai parar o teu barco, o teu navio. Mas a gente não pode parar de orar. Nós não podemos parar de clamar, nós não podemos parar de perguntar. E quando eu falo orar, não é só aquele momento que você está sentado dentro do teu quarto ou você está trancado no banheiro para orar. A palavra de Deus diz: orai sem. Está no ônibus, está pedindo a Deus. Está caminhando no centro da rua, está na rua, está no mercado, está falando: Senhor, responde. Me responde, Senhor, me responde. Porque aquele que te guarda não dorme. É o que a palavra diz. Você está lavando a louça, está trabalhando, está conversando. Senhor, me responde, Senhor. Fala comigo. Me mostra o teu caminho, Senhor. Vai falando, Senhor. Senhor, fala comigo. Aí tu vai lá e encontra alguém na rua e conversa. E vai no mercado, faz a compra. Está indo para casa, está lá. Pegou o Uber, está dentro do Uber. Senhor, fala comigo. Me mostra um sinal. Me diz a resposta. Me faz entender o que o Senhor quer. Está orando a todo momento. 1 hora, Deus fala. 1 hora, na verdade, Deus está falando. Numa hora você vai entender o que Ele está falando. Pastor, por que você falou 1 hora você vai entender? Presta atenção que eu vou te falar um mistério aqui. Ó, mistério. Recebe aí, vaso. Terra. Você já percebeu que Deus fala com os apóstolos de várias maneiras diferentes? Deus sempre vai falar de um jeito que você vai entender. Eles foram impedidos de pregar num lugar, eles não entenderam. Foram impedidos de pregar em outro, eles não entenderam. Eles falaram: o que será que Deus quer nessa história? Até que Deus deu um sonho. Que um homem falava: passa a Macedônia e nos ajuda. Eles entenderam pelo sonho que eles deveriam ir a Macedônia. Ou seja, Deus falou de um jeito que eles iriam entender. Numa outra hora falou através de um anjo. Na outra hora falou através de uma palavra. Na outra hora falou através da palavra. É só você ficar ligado todo momento, orando sem cessar, que você vai entender o que o Espírito Santo quer falar contigo. E por último, aí sim. Por que as coisas muitas das vezes não acontecem? Aí sim, porque muitas das vezes nós não temos fé. Mas pastor, tu abriu falando dos pastores que falam que não tem fé. Eu falei que eles sempre dizem isso, jogando a culpa para a pessoa. Mas às vezes a pessoa não foi atendida, não é porque ela não tem fé. É porque não era propósito e não era da vontade de Deus naquele momento. A palavra de Deus nos mostra um cego que quando Jesus chega perto de Jesus, os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse cego?
Aí Jesus diz: nem ele, nem os pais, mas ele veio assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então não adiantava orar. Como assim, pastor, não adiantava orar? Eu estou falando assim, tinha um momento certo para a cura dele. Ou você acha que a família não foi várias vezes na sinagoga pedindo a cura daquele garoto? Ou homem, eu não sei qual é a idade dele. Mas vamos imaginar, 20 anos. 20 anos orando e Deus não respondeu. Por quê? Por que Deus não curou em 20 anos? Porque o propósito era curar depois. Jesus vai, nem sempre é do jeito que a gente quer. Eu já ouvi ele falar, olha, volte a andar, as pessoas vão voltar. Então ele só vai dar uma palavra, Jesus vem e surpreende todo mundo. Cospe na areia, faz um lodo, cola no olho do cara e manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Olha como Deus fala. Aí vem o outro, não falava. Aí Jesus fala, agora a gente já aprendeu, né? Ou ele impõe as mãos, ou ele libera uma palavra, ou ele vai cuspir de novo aí e vai fazer um lodo. Aí os discípulos já estão esperando Jesus, e Jesus vem, cospe no dedo e põe o dedo na boca do cara. Vem cá, gente, que eu vou curar vocês aqui agora. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira de agir do modo que nós vamos entender. Então, às vezes, não é a vontade de Deus. Aquele momento tem um propósito, aquela enfermidade tem um propósito. Mas voltando aqui para a gente encerrar, às vezes é falta de fé mesmo. O que eu quis dizer é que nem sempre é falta de fé. Geralmente esses pastores, eles utilizam isso para mascarar as campanhas falsas que eles fazem. Mas às vezes é falta de fé mesmo. Tem muito pastor que não gosta de admitir isso. Não, eu tenho fé. Será que tem mesmo? Atos capítulo 14, versículo 9, como nós lemos. Este ouviu falar de Paulo e olhando nos olhos dele, o que diz a palavra? O que ele viu? Viu que tinha? E se ele visse que não tinha fé? O que você acha que ia acontecer? Nada. Simplesmente nada. Talvez não ia orar. Entende? Paulo olhou e falou, cara, esse cara tem fé que vai ser curado. A palavra é bem clara, irmão. Ele foi curado porque tinha para ser. Quer ver? Outro versículo bem claro. Mateus 13, 58. Abre aí. Quem está entendendo essa palavra, querido? Quem está recebendo? Jesus não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa de o quê? Mas Jesus não era Deus? Mas na cidade dele não pôde operar muitos milagres por causa do quê? Da incredulidade. Não criam. E eu vou te dizer um dos fatores que faz as pessoas não crerem. Presta atenção no que eu vou te falar. Familiaridade demais. Como assim, pastor? Familiaridade? Quem dirige aqui? Levanta a mão para eu ver. Tá. Todo mundo com vergonha, né? Achou que ia fazer pergunta, né? Todo mundo aqui. Levanta a mão para eu ver quem dirige aqui. Isso, tá. Pessoal que dirige. Quando você está dirigindo, você fica assim? Agora eu vou passar a segunda. Agora, calma aí, deixa eu pisar na embreagem, vou passar a terceira. Você faz isso? Tem momento que a gente está dirigindo que a gente até esquece que está dirigindo. É ou não é? É ou não é? Já está no automático. Está conversando com o outro, está olhando para o lado e pá. É ou não é? Já está no automático. Por quê? Já estamos familiarizados demais.
Então o que a gente faz? A gente não dá valor. Por isso que existe uma matéria na autoescola chamada direção defensiva. Por quê? Porque nós esquecemos, muitas das vezes, de tomar algumas precauções. Segundo a autoescola, né, tu tem que entrar no carro, regular o banco, olhar se os espelhos estão legal, né? Dependendo, verificar sempre a água. Meu irmão, hoje em dia, quem já dirige há muito tempo, não faz mais nada disso. Já entra no carro, sai ligando e fala, ih, cara, esqueci o freio de mão puxado. Quem nunca saiu com o carro com o freio de mão puxado? Aí dá aquela baixada, e aí vai andando, daqui a pouco tu percebe. Antigamente se você só ligava o painel se você ligasse o farol. Hoje em dia, mesmo com o farol desligado, o painel está aceso. Aí às vezes você sai achando que o farol está aceso, o farol está apagado, porque o painel está aceso. Aí tu esqueci o farol, aí tu liga. Por causa da familiaridade, a gente vai descansando. Então a gente já não vai tomando muitas precauções que deveríamos sempre tomar. E aí, por conhecermos o carro, né? Pô, mas essa luz está acesa aí, tinha que ver não sei o quê. Não, isso aí é só um negócio lá no motor. Isso aí é mole, a gente dá um jeito, daqui a pouco ela apaga. A gente não vai tomando os cuidados que deveríamos tomar. Por quê? Porque a familiaridade demais faz com que a gente perca o brilho daquele negócio. Preste atenção no que eu vou te falar. Jesus foi lá, na cidade dele. O que as pessoas falaram? Ué, não é esse aí o filho do José? Vou colocar de hoje, né? O carpinteiro? Vamos colocar no dia de hoje. Pô, esse aí não é o Jesus? Filho do seu Zé e da Dona Maria? Jogava bola com a gente? Pô, cresceu comigo. Virou crente agora ele? Estou colocando na linguagem de hoje. Virou pastor? Ah, mas eu quero ir lá na tua casa, orar lá na tua casa. Que isso, Jesus? Ninguém gosta de orar. Que orar o quê? A familiaridade fez com que eles não reconhecessem que Jesus era Deus. Tu chega numa barraca e tu fala assim, ó, o Senhor é meu pastor, todo mundo vai falar, nada me faltará. Então a familiaridade com esse versículo faz você esquecer que esse versículo é poderosíssimo. Faz você esquecer que esta palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem muito poder. Que ela é palavra de Deus. A gente já viu tanto isso em outdoor. Político safado, botando foto lá embaixo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adesivo de carro, que a gente muitas das vezes esquece que Salmo 23, versículo 1, é um versículo poderoso, que se nós acreditássemos nisso, nós não andaríamos ansiosos. E muitas das vezes a familiaridade faz com que a gente tenha incredulidade, falta de fé. E Jesus deixou bem claro, ele não fez porque eles eram incrédulos. Já estou acabando. E quando a gente fala que não cremos, não é que a gente não crê que não possa acontecer. Na verdade, quando nós falamos que não cremos, nós estamos dizendo, Deus não tem poder para fazer. Essa é a verdade. Ah, pastor, mas eu creio. Será que crê mesmo? Eu sempre dou um exemplo. Vamos analisar se nós cremos de fato. Vamos imaginar que hoje nós estamos na época de Jesus, amém? Você consegue imaginar? Está todo mundo aqui. Aí você chega meio triste que está com a conta para pagar e não está com dinheiro para pagar essa conta. Aí Jesus pergunta para você, Jesus está aqui, amém? Aí Jesus chega e pergunta para você, Elisângela, o que foi? O que foi, Cláudio? O que foi, Roberta? O que foi? O que você está assim, tá meio triste assim? Aí você fala assim, pô, Jesus, estou com a conta para pagar aí, não vendi bem essa semana, meus negócios não avançaram. Aí Jesus fala assim para você, é o seguinte, vai lá, joga um anzol e o primeiro peixe que você pegar,
Você abre a boca dele e vai ter o dinheiro para pagar a tua conta. Não precisa me responder não, mas você acreditaria num negócio desse? Para você ver o nível da nossa incredulidade. Ah, pastor, mas eu faria igual Pedro, porque Pedro fez porque ele viu um monte de milagre. Quantos milagres você já não viu? Quantos milagres já não aconteceu, nem só na tua família, mas perto de você, de pessoas que... Quantos e quantos milagres? Então, quando a gente fala, Deus não pode, tá difícil, não sei se dá. O ruim dessa declaração é que a gente não está falando que a coisa não tem como acontecer. A gente está dizendo que Deus não tem poder para fazer. Isso é que é o problema. O problema da incredulidade é esse. Por isso Hebreus 11:6 vai dizer assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. Porque é necessário, é uma obrigação, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que vai recompensar, galardoador, a tua busca. Se você chega para Deus achando que não vai receber, já era, filho. Ah, pastor, mas eu tenho fé, eu estou pedindo. Será que você tem mesmo essa certeza de que você já recebeu, que você vai receber, que você vai chegar diante de Deus e vai receber? Pode falar. Sim. Sim. Para isso. Por isso que eu falo, quando você diz que não dá, você não está falando que a situação é impossível, você está dizendo que Deus não tem poder para fazer, é simplesmente assim. Querido, dá para fazer. Talvez não seja o plano dele, talvez não seja o propósito, mas que dá, dá. Que ele vai te recompensar, é isso aí. Não basta só crer que ele existe. Você tem que crer que quando você chegar, ele vai te responder. Ele vai te atender. E aí, o último exemplo que eu quero dar e fechar. Marcos capítulo 9. A partir do versículo 14. Acompanha comigo na TV aqui esse último. Marcos 9, 14. Anota aí que a gente vai ler do 14 ao 29. Quando se aproximou dos seus discípulos, Jesus viu ao redor deles uma grande multidão. E alguns escribas disputavam com eles, ou seja, estavam tendo um debate ali. Vai. E logo toda a multidão, quando viu Jesus, ficou espantada, correndo para ele e saudaram. Jesus, chegou Jesus. E aí Jesus perguntou aos escribas, o que vocês estão discutindo com eles? E um homem do meio da multidão, respondendo, disse, mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça ele, ou seja, ele se machuca. Ele espuma, range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos para expulsar esse demônio. E eles não puderam. Olha a resposta do mestre. E Jesus respondendo disse, ó geração, o quê? Até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer ainda? Então ele está falando, geração incrédula, que vocês não acreditam no meu poder, vocês não acreditam em mim, por isso vocês não conseguem expulsar o demônio do garoto. Pela incredulidade, até quando vocês vão sofrer? Em outras palavras, Jesus está falando, vocês sofrem porque vocês não creem, vocês sofrem porque vocês são incrédulos. Está muito claro. Traz o garoto aqui. E aí trouxeram o garoto. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência.
E caindo endemoniado por terra, ele revolvia se espumando pela boca. E aí Jesus perguntou para o pai dele, tá? Não foi entrevistar demônio, foi falar com o pai. Há quanto tempo que acontece isso? E ele diz, olha, desde a infância. Muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, presta atenção, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora olha a resposta do mestre. E Jesus disse, se podes crer. Não, lê bem alto. Tudo. Algumas coisas. Você está vendo que o contexto está tudo envolvido em crer ou não crer? Geração incrédula. Vocês sofrem porque você não crê. E aí o cara fala para Jesus, se tu podes, ajuda-nos. Aí Jesus fala assim, se você crê que eu posso, tudo é possível aquele que crê que eu posso fazer todas as coisas. Tudo é possível. A gente muitas das vezes pega esse versículo e interpreta errado. Não, cara, vai lá. Tudo é possível que crê, tu vai conseguir. Ele não está falando tudo que é possível que crê no seu potencial. Ou que crê que vai conseguir. Não. Ele está falando, tudo é possível aquele que crê em mim, que eu posso fazer tudo. Então, se você crê que eu posso fazer qualquer coisa, nada te será impossível. Vai. E logo o pai do menino começou a chorar, e com lágrimas ele disse, eu creio, Senhor, segura aí, ajuda a minha incredulidade. Olha o que ele está falando. Eu já ouvi do Senhor. Eu vi já que o Senhor curou muita gente, por isso eu trouxe meu filho aqui. Então eu creio que o Senhor pode, mas olha, no meu coração eu ainda tenho dúvidas, mas olha a sinceridade. Eu tenho dúvidas, mas eu sei que o Senhor pode. O crer não está nele, o crer está na pessoa que vai fazer o milagre, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele está falando, ó, eu olhando meu filho, e lembrando que o garoto está ali, ó, se estribuchando no chão, e Jesus está conversando com o cara. Ele olha para o garoto tremendo, e ele fala, ó, olhando isso aqui é muito difícil para eu achar que tem solução. Mas como eu conheço a tua história, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Está entendendo? Eu sei que o Senhor pode, então me ajuda, porque eu não quero ser um incrédulo, eu quero crer. Presta atenção que está tudo envolvido no crer. Vai. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Agora só, presta atenção. Quando chegou em casa, os seus discípulos perguntaram a ele em casa. Ou seja, passou aquela história toda, eles foram para casa. Aí o discípulo perguntou, por que a gente não conseguiu expulsar? Olha o que Jesus vai dizer. Essa casta, só até aí, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pastor, então jejum e oração expulsa demônio? Não. O contexto é crer ou não crer. O jejum e oração faz o quê? Faz com que você creia mais nele. O jejum e a oração fortalece o teu espírito. O jejum e a oração te aproxima de Deus. E quando você está próximo de Deus, ouvindo de Deus, a palavra de Deus diz que a fé vem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando você está se consagrando, você consegue crer mais. Por isso ele está falando, existem níveis de batalha que nós enfrentamos que você vai necessitar de uma fé mais forte. O contexto não era jejum e oração. Se o problema fosse jejum e oração, eles falariam, ó geração, por que vocês não jejuam e oram? Porque se vocês jejuassem e orassem, vocês expulsariam os demônios. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, olha, geração incrédula. Vocês não creem. E o pai falou, mas eu sei que tu pode. Ele falou, tudo é possível aquele que crê em mim. E aí ele falou, Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar? Porque vocês não creem. E para crer mais, não tem outro caminho. Se você quer crer mais, você precisa se relacionar mais com Deus.
Você precisa se consagrar mais. Tem batalha que hoje você crê que Deus pode resolver. Não, Deus vai abrir essa porta. Mas tem batalha que você vai enfrentar, querido, que é tão pesada, que é tão grande, que é tão difícil, que somente uma vida de relacionamento com Deus, de jejum e oração, vai te dar a fé suficiente para você crer que Ele vai resolver o teu problema. Que Deus possa abençoar essa palavra no teu coração. Eu espero que você tenha saído aqui dessa noite alimentado e que o eterno Deus responda às suas orações para a glória do nome dEle. Amém?